Olá, a paz do Senhor Jesus. Estou com a palavra aqui ardendo no meu coração para te entregar. Essa palavra se encontra no livro de Isaías 54:17, que fala assim: que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que confessará contra ti, se levantar contra ti, você a condenará. Mas o que Deus me chama a atenção é essa parte: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. No livro de Daniel nos mostra, Daniel capítulo 6, fala de um homem chamado Daniel mesmo. E ele tinha três qualidades. Ele orava 3 vezes ao dia, ele era fiel e tinha um espírito excelente. Mas tinha os companheiros dele que exerciam a mesma função. Mas o rei da Babilônia, chamado Dario, gostava muito de Daniel. Mas essas três qualidades que Daniel tinha de ser fiel, de ter um espírito excelente e de orar 3 vezes ao dia, e além do mais, ele ter muito apreço do rei, o rei tem muito apreço por ele, incomodava as outras pessoas, os outros príncipes e governadores, que ocupavam o mesmo cargo que Daniel. E às vezes eu me deparo com situações de pessoas, tipo assim, pessoas que não têm muitas condições financeiras, pessoas que não têm posses, mas são invejadas porque elas são, pelas amizades que ela tem, pelo modo de ser da pessoa, as outras as invejam. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo só. Existe um homem chamado Joãozinho. Joãozinho não é rico, Joãozinho não tem um carro, mas Joãozinho, aonde chega é benquisto, ele é alegre, ele tem boas amizades, entendeu? O jeito dele causa inveja aos outros. Foi o que aconteceu com Daniel. Então, aquelas pessoas que invejavam Daniel tentaram armar contra Daniel, mas não viram culpa em Daniel. Então eles tentaram armar contra Daniel na lei do nosso Deus, dizendo que, olha que coisa do inimigo. Você vê que o inimigo usa a própria palavra para atingir. Olha que coisa séria. Estou fazendo aqui analogia. Olha que coisa séria. Eles chegaram para o rei Dario e inventaram um decreto dizendo: Rei Dario, quem orar a outro Deus a não ser o Senhor, esse será jogado na cova dos leões. Agora, por que fizeram essa lei? Porque sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, eles quiseram usar isso contra Daniel. Você tem que prestar atenção, meu irmão, minha irmã. As amizades, com quem você fala, o que você fala. Nem todo mundo está pronto. Porque existem pessoas que se aproximam das outras por inveja. Às vezes, tem muitas situações que a pessoa fala assim: poxa, eu queria ser como você. Poxa, eu queria que seu marido fosse igual ao meu. Ela só fala isso porque... Um exemplo. Como a pessoa fala: poxa, eu queria que seu marido fosse igual ao meu. Está invejando. Às vezes quer o marido. Às vezes quer ser o que você é. Quer ter o que você tem. Quer ter a essência que você tem e não consegue. É a inveja. Entendeu? E a palavra de Deus diz que a inveja é a podridão dos ossos. E aí Dario pegou. Mas interessante foi o seguinte: Dario não pegou não. Quando esses caras foram fazer essa proposta para Dario, Dario assinou um decreto dizendo: eu assino um decreto, tem que orar só por mim. E aí, quando esses homens estavam inventando essa lei, apresentando a lei para o rei, Daniel ouviu. E quando Daniel ouviu, foi o que ele foi fazer. Ele foi orar. Se alguém falar mal de você, se você descobrir que alguém falou mal de você, não vai bater boca, não vai discutir, vai orar. E aí, quando eles saíram da sala, quando eles encontraram Daniel orando, eles pegaram Daniel. E aqui, rei, o traidor, que fez isso, tal coisa e tal. E quem é? Quando botaram na frente era Daniel. Ele botou a mão na cabeça. Meu Deus, logo Daniel. E ele gostava muito de Daniel.
Mas a lei que eles fizeram não poderia revogar. Eles pegaram e jogaram Daniel na cova dos leões. Então tenha cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado com a precipitação. E o rei Dario não dormiu, preocupado. E às vezes nós ficamos preocupados com as nossas atitudes, com as nossas precipitações, sem consultar Deus. E no outro dia, Dario foi lá e gritou: Daniel, Daniel, tu tá vivo? Ele falou: tô, rei Dario, tô vivo. O meu Deus segurou a boca dos leões e me livrou. E sabe o que aconteceu? Dario tirou Daniel de lá, meu irmão. E sabe o que Dario fez? Aqueles que inventaram a fofoca, aqueles que inventaram a mentira, Dario pegou o rei e jogou ele na cova dos leões. E a palavra de Deus disse: antes dele cair, os leões devoraram. Coisa séria. A palavra de Deus disse em Provérbios: o que difama seu próximo às escondidas, Deus destruirá. Provérbios não, pastor Wallace. Em Salmos, o que difama o seu próximo às escondidas. Ele difamou Daniel às escondidas. E sabe o que aconteceu? Foi destruído. Provérbios 6 fala mesmo uma coisa semelhante. Eu que não estou com a Bíblia aqui. Estou passando aqui para dar uma palavra rápido. 6 coisas Deus abomina. 6 coisas Deus não gosta. E a 7ª abomina. É falar mal do irmão. É mentir contra o irmão. Entendeu? Lá em Provérbios 6 você vai ver que eu estou dando aqui uma palavra rápida que Deus me deu agora para não perder o foco. Mas em suma o que eu estou falando. Toda a ferramenta preparada contra você não prosperará. Prepararam a ferramenta contra Daniel e não prosperou. Podem fazer algo de você, falar contra você. Fique firme na lei do nosso Deus. E essa ferramenta preparada. Podem até fazer feitiçaria, bruxaria com seu nome, mas não prospera, porque contra Jacó e Israel não há encantamento. Eu estou dando essa palavra aqui bem breve para dizer que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém? Compartilhe essa palavra, certo? Dê o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus me deu essa palavra rápido aqui. Essa palavra voltada mesmo para o YouTube. E essa palavra que eu estou te dando. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Pode se levantar quem for. Mas se você estiver na presença de Deus, Deus te justifica. E outra, Deus te dá livramento. E Deus hoje está te dando livramentos. E Deus hoje, a partir de hoje, vai te mostrar quem é seu amigo e quem não é. Receba essa palavra no seu coração. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Na próxima oportunidade, eu vou esmiuçar mais a parte de Daniel com um pequeno culto no seu lar, com mais tempo. Eu vou dar essa palavra com mais riqueza de detalhes. Mas essa palavra pequena está dizendo: toda a ferramenta preparada contra você não prosperará. Amém? Diga graças a Deus. Compartilhe essa palavra. Dê o seu like. E você que não é inscrito, se inscreva. Que a família está crescendo. Esses dias eu não fiz um vídeo porque a internet aqui, ela acabou, foi um dia e meio fora da rede. Eles estavam fazendo manutenção. E eu estava usando os dados. E eu não estava querendo pegar os dados para fazer gravação. Eu aproveitei que a internet chegou hoje e eu estou gravando para vocês. Amém? Guarde essa palavra no coração. Toda a ferramenta preparada contra você não prosperará. Leia Daniel 6, leia Provérbios 6 e leia Salmos 101. Me lembrei agora. Salmo 101. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Para a glória de Deus.